Bom dia! Ao vivo aqui, nossa primeira live aqui no lugar de mãe e filha. Tô super animada, super ansiosa para começar a trocar aqui com vocês, a contar um pouco da minha experiência, das minhas vivências, um pouco de como nasceu esse projeto. Nossa, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Essa manhã, o Instagram aqui tá me notificando, tá convidando vocês, então vamos lá, vamos chegando, que a gente tem muito o que trocar, a gente tem muito o que falar, para de fato a gente aprender o que é viver um relacionamento positivo com nossas mães e como filhas também, certo? Estou aqui numa pontualidade britânica, né? Valorizando aqui quem tá chegando, bom dia, bom dia. E é isso aí. Gente, o áudio tá legal para vocês? Estão dando para escutar bem? Tá tudo certinho? Tudo ok? Então vamos lá, vamos embora. Vamos começar aqui falando sobre a intencionalidade, sobre como nasceu o relacionamento, o lugar de mãe e filha, essa construção desse projeto que é para ajudar mães e filhas a viverem um relacionamento positivo. Olá, seja muito bem-vinda. Gente, eu me chamo Milena Thompson, eu sou psicóloga clínica, eu sou especialista em psicanálise, que é uma abordagem, é uma forma de olhar a psicologia. Mas hoje o meu intuito aqui com o lugar de mãe e filha, com esse projeto, ele tem a ver com dois aspectos na qual eu vivi. Um diz respeito à minha experiência na clínica e o outro diz respeito à minha própria experiência pessoal em como eu lidei, né, com o relacionamento que tive com a minha mãe, certo? Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos embora começar. Gente, o projeto Lugar de Mãe e Filha, ele nasceu primeiro, né, de uma trajetória, como eu já disse, uma trajetória pessoal aqui. Eu, durante muito tempo, vivi um relacionamento, né, com minha mãe, onde tinha muitas dificuldades, era um relacionamento conturbado, era algo muito complexo. E uma das viradas de chaves mais importantes para mim foi quando eu comecei a perceber que o lugar que eu estava ocupando era diferente daquele que eu deveria estar. Ou seja, o lugar que eu estava não era o lugar que eu deveria estar. E isso fez uma diferença significativa na minha vida, certo? Qual era esse lugar, Milena, que você estava ocupando? Gente, primeira coisa, muito importante, esse lugar que eu estou ocupando é um lugar meu, certo? Tem outros que a gente vai ver aqui, que a gente vai trabalhar aqui ao longo da página e também nessa live. A minha questão se passava por, não era uma falta de amor, porque tem mães e filhos que vivenciam sim uma falta de amor nas suas relações. Mas no meu caso não era falta de amor, no meu caso era um excesso de identificação. Isso significa que a minha mãe me via, né? E ela, na verdade, se via muito em mim enquanto filha, né? Para tomar as decisões, para gerir as coisas da minha vida, tudo se passava muito também por ela. Ela sentia como se fosse comigo, era um movimento de identificação, de empatia muito forte, entende? Às vezes eu me sentia sem liberdade, isso gerou muitos desencontros. Mas quando eu virei a chave de que não é esse lugar que eu devo ocupar, não é esse tipo de filha que eu preciso ser e me comportar, eu preciso mudar. Eu preciso tomar aqui outras posições. Quando eu comecei a mudar, quando eu comecei a tomar essas atitudes, as coisas mudaram bastante. Certo? O segundo fato se diz a uma escuta da clínica. Durante muito tempo, né, e ainda hoje isso acontece, eu escuto muito na clínica de mulheres do feminino, dessa dificuldade
e viverem um relacionamento saudável com suas mães, né? Falam de muitas dificuldades, de muitos entraves que tem nessa relação e muita gente, o mais interessante é que não se autorizavam a falar sobre isso, a falar sobre essas dificuldades, porque ainda paira no ar um certo discurso materno. Que se refere esse discurso materno é que a relação mãe e filha ainda é uma relação muito idealizada, sabe? Ainda é uma coisa muito cheia de glamour, como se fosse algo muito mágico, como se fosse algo muito fluido, quando na verdade não é assim. Toda relação tem as suas dificuldades. E a relação mãe e filha também. Ela passa pelas suas dificuldades, pelos seus desencontros, pelos seus perrengues. E falar sobre isso é muito importante. Tem muitas filhas que se sentem mal, que às vezes durante a sessão diz assim, Milena, mas eu não é que minha mãe seja ruim, sabe? Que às vezes parece que eu estou pintando ela aqui como se fosse a pior pessoa do mundo e tal. Ou seja, se sentiam desconfortáveis, sentia esse mal-estar de estar falando ali, né, algo contra a sua mãe. Só que filhas erram, mães erram, não porque querem ou porque são malvadas ou porque são más, mas sim porque falta conhecimento, falta clareza, falta entendimento sobre essa relação, certo? Então, esses dois pontos me geraram aí, gente, uma mola propulsora para começar a pensar o lugar de mãe e filha, para desconstruir muitas coisas, né, dessas dificuldades, mas também para ajudar, né, e avançar aí a mamães e suas filhotas adultas construírem um relacionamento positivo, certo? Para isso, eu separei aqui 3 passos importantes para quem quer vencer isso, para quem quer de fato encontrar esse local positivo com as suas mães e também com suas filhas, certo? O primeiro que eu queria chamar a atenção aqui é dizer para vocês: conheçam o passado de suas mães. Toda filha aqui, né? Toda mãe aqui, na verdade, foi uma filha. Isso é interessante a gente perceber, porque quando a gente chegou enquanto filha, a gente já teve ali um lugar, um relacionamento com nossas mães. Então a gente precisa entender qual é o passado dela, certo? O que é que aconteceu na sua infância, o que é que aconteceu ali durante a sua adolescência e que pode ter marcado ela. Todo mundo tem dificuldade. Olhe para sua mãe com um movimento de empatia, porque ela tem sim. Olá, bom dia para quem está chegando aí. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá, vamos se juntar aqui a falar sobre relacionamentos entre mães e filhas. Gente, então esse primeiro passo se deve ao quê? Conheça a história passada da sua mãe. Entenda o que aconteceu, quais foram as suas faltas, quais foram as suas carências, o que estava se passando ali com ela nessa infância e nessa adolescência, certo? Porque isso, inclusive, vai pautar e vai fazer com que você entenda quem é ela hoje com você. Porque muitas mães têm um certo movimento compensatório. O que seria isso? Ou seja, lá na infância elas viveram uma relação de desamparo, de injustiça, às vezes faltou comida, às vezes faltou um teto, às vezes faltou apoio emocional, às vezes elas tiveram ausência paterna, materna. Muitas mães que tiveram essa falta faz o quê? Super protege a filha na vida adulta, na sua adolescência, ou seja, é um movimento compensatório, certo? Segundo ponto também, às vezes foram mães que passaram por algum tipo de relação agressiva em sua infância, ali na adolescência. Foram mães que sofreram algum tipo de abuso, algum tipo de agressão física, verbal. Muito provavelmente elas têm uma dificuldade em colocar limites em suas filhas na vida adulta. Isso é uma coisa que acontece. Às vezes foram mães que tiveram ali uma ausência materna, uma ausência paterna, de uma figura de referência. Então, como esse movimento compensatório, o que é que ela faz? Ela muitas vezes vai buscar ali na sua filha ser amiga, ser a confidente dela, quando na verdade uma coisa que eu defendo aqui é que toda mãe precisa ser uma mãe parceira.
e não uma mãe amiga, sabe? Existe uma diferença. Uma mãe amiga é aquela que não entende limites da relação, que acha que pode falar tudo com a filha, que acha que pode trocar tudo com essa filha, e na verdade não é assim. Nem tudo uma filha tem que saber, nem tudo precisa chegar aos ouvidos dessa filha. Especialmente porque uma tendência entre filhas é fazerem o quê? É tomarem as dores de suas mães, sabe? Ou seja, é o famoso chama a cavalaria, sabe? Às vezes a filha está tão identificada com essa mãe, porque escuta muito essas dores dessa mãe. A mãe faz dela uma confidente e daqui a pouco, quando acontece qualquer coisa, qualquer desentendimento com essa mãe, a filha já vem protegendo essa mãe, como se essa mãe não tivesse maturidade, né? Como se essa mãe não tivesse capacidade ali para se defender. Isso é algo que eu vejo muito em momentos onde há um tipo de separação, sabe? Olá, bom dia! Bom dia, gente! Uma coisa que acontece muito são nos movimentos ali onde há um divórcio. Existe uma certa tendência das mães de quererem que as suas filhas tomem posição ali por elas, sabe? Ou seja, fiquem do lado dela e terminam que confundem, porque parentalidade, a relação de pai e filho, é diferente da relação conjugal. Então, se há uma ruptura na conjugalidade, muitas mães querem que a filha tome partido, sabe? Ou seja, fiquem apoiando ela contra ali aquela situação conjugal, mas isso é totalmente diferenciado, certo? Segundo ponto também, gente, muito importante para quem quer vivenciar um relacionamento positivo entre mães e filhas. Entenda o lugar que você está ocupando nessa relação. É o famoso quem é você na fila do pão desse relacionamento. Quem é você? Que tipo de filha é você? Eu vou falar aqui alguns tipos de filhas, mas existem muito mais do que isso e vai ser sempre trabalhado cada vez mais aqui na página, certo? Gente, o primeiro lugar de filha, você pode ser uma filha carente. É uma filha que às vezes acha que está sendo negligenciada pela sua mãe. É um tipo de filha que não se sente valorizada por essa mãe, então ela busca a todo custo ser reconhecida por essa mãe. Ela faz de tudo para ela ter uma imagem positiva diante dessa mãe. Ela se torna uma filha carente, certo? Um segundo tipo de filha é uma filha mais submissa. É aquela filha boazinha, que concorda com tudo, que não discorda de nada. E o relacionamento entre mães e filhas precisa sim ter uma abertura para as discordâncias, porque ninguém é a cópia de ninguém, né? Ninguém vive a mesma história o tempo inteiro. Isso não é para se viver mesmo, sabe? Então, a filha submissa é a filha que fica nesse lugar, sabe? De a boazinha, de que não discorda de nada, tá sempre tudo muito bem, o que a mãe fala tá ok, ou seja, ela não consegue se constituir enquanto pessoa, enquanto sujeito, para falar em nome próprio. Então, eu gosto disso, apesar de minha mãe não achar isso legal, eu gosto dessa forma. E isso tem que ter espaço para essas discordâncias, tem que ter espaço para essas divergências, porque como eu falei, a gente não tem o mesmo modo operante, né? A gente não é uma relação igualitária, nem gêmeos são, quanto mais a gente, né? A gente não tem essa relação igualitária com as pessoas e nem com nossas mães. Então, espaço de discordância é muito importante. Às vezes é uma filha rebelde também, que ela é muito explosiva, muito agressiva, ela não entende os limites, ela não entende que se frustrar é uma coisa importante e ela desafia a todo momento essa mãe. O lugar que essa mãe ocupa, né, diante da vida dela. Então, ela se rebela a todo custo. Tem até um vídeo no meu canal onde eu falo sobre isso, como lidar com filhos rebeldes, sabe? Porque isso é uma coisa para a gente ter cada vez mais conhecimento. A rebeldia, ela também quer dizer alguma coisa. Ela também quer passar uma mensagem e a gente precisa entender sobre isso. Você é mãe, está aqui e se identifica aí como quem tenha uma filha rebelde, vá lá, dê uma olhada, perceba. Você vai entender que a rebeldia ela tem um motivo para estar ali acontecendo e o que se pode fazer, sabe? Para você recuperar esse lugar de referência, porque a filha rebelde, ela
tira da mãe esse local de referência. Qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa pode ser uma referência, mas a mãe termina que é um fator de choque para essa filha. Então, se você é uma filha também desse jeito, você também tem que perceber por que eu estou assim. Por que eu não posso trocar experiências com a minha mãe? Por que eu não posso contribuir nesse relacionamento da mesma forma que minha mãe também contribui, ela quer contribuir para a minha vida? Porque a gente não consegue encontrar aqui um lugar de parceria e menos de explosão e menos de rebeldia, certo? Uma outra coisa, um outro tipo de filha, que eu já falei, são filhas que tomam as dores de sua mãe, certo? São aquelas filhas que não conseguem separar quem é ela, quem é a mãe, até onde ela vai e até onde ela não pode ir, porque não cabe. Ela não pode retirar a maturidade lá dos 30, 40, 50, 60 anos que uma mãe tem, porque isso não cabe mais a ela, certo? Ou seja, é você ver a sua mãe como alguém que seja capaz de se proteger. E não de que você, enquanto filha, precise estar o tempo inteiro protegendo a sua mãe, certo? Um outro tipo de filha que muitas vezes muitas filhas ocupam o lugar é o lugar da filha que quer ser amiga da mãe, sabe? Que quer ficar nesse local de troca, de conto segredos, você me conta o seu. Mas como eu já disse, uma coisa que eu defendo aqui é a relação de parceria entre mães e filhas e não uma relação de amigas. Porque quando a gente quer ser amiga, a gente esquece que existem fronteiras que separam o relacionamento. Até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. O que é que eu posso contar para minha filha aqui, né? Porque enquanto mãe, eu tenho um local de referência, eu tenho uma fala que vai contribuir ou não para o desenvolvimento e a maturidade da minha filha. E muitas vezes, quando as mães querem ser amigas, elas esquecem disso. Elas acham que podem contar de tudo, falar de tudo. E, na verdade, não é assim. Tem que ter limites, tem que ter fronteiras, sabe? Especialmente porque quando a gente tem ali uma relação de amizade, de confidencialidade, as filhas começam a tomar muitas dores de suas mães, sabe? Começam a querer proteger essas mães. E esse não é um local para uma filha, certo? Mas, dito tudo isso, gente, o que é que eu posso apontar aqui como coordenadas super importantes e que vão balizar, inclusive, né, o projeto Lugar de Mãe e Filha? Que coordenadas seriam essas? A gente criou aqui um acrônimo super legal com o nome lugar, que a gente precisa entender qual o lugar que a gente está e qual o lugar que, na verdade, a gente deve estar. É nele que a gente encontra saúde, que a gente encontra uma forma saudável de se desenvolver. E a gente utilizou aqui a palavra lugar. L de liberdade, U de união, G de gratidão, A de autoestima e R de reciprocidade. O que é que cada um quer dizer aqui, gente? L, lugar. O L de lugar, na verdade, né? Que é liberdade. Deixa eu ajeitar aqui que tá chegando as notificações. L de lugar. Oh, meu Deus. L de liberdade. Quer dizer o quê? Que a gente precisa encontrar junto com nossas mães, enquanto filhas e filhas com nossas mães, um local de liberdade para ser quem somos, livres, sabe? Livres de amarras, livres de qualquer tipo de aprisionamento, para a gente fazer valer a nossa maturidade psíquica. E nesse relacionamento tem que ter lugar para isso também. O de união. União não é uniformidade, não é pensar do mesmo jeito, é ter espaços para discordar, não é você querer misturar tudo, mas é saber que há espaços para cada coisa, certo? Ou seja, é um lugar de envolvimento entre essas duas figuras, certo? O G, que é o de gratidão, é a gente poder entender, gente, que a gente tem um lugar sim de privilégio, de troca
com alguém que é mais maduro, que pode nos dar o seu depoimento de vida, que pode nos ensinar valores estruturais e significativos, que é a nossa mãe. Mas enquanto filhas, a gente também vai atualizar a nossa mãe, porque às vezes a gente só acha, e muitas mães também acham, que elas só elas que ensinam as suas filhas, somente, quando na verdade não é. Elas também ensinam, mas a filha tem um papel super importante, que é de atualizar essa mãe, trazer ela para pensar as coisas do mundo, o que é que está acontecendo, quais são as dificuldades que ela não tinha lá atrás na infância, mas você enquanto filha vai estar passando esse lugar de gratidão, de experiência, de troca, que isso é muito positivo. E o outro A, que é o A de autoestima, quer dizer que a gente precisa ter um espaço de valorização pessoal. A gente precisa, enquanto filhas, foi até um post aqui da página, ser apreciada por nossas mães, e a gente, enquanto filha, também precisa apreciar as nossas mães. Então, é ter um espaço de desenvolvimento saudável para a nossa autoestima e para a autoestima de nossa mãe. A gente saber que a gente tem enquanto potencialidade, enquanto capacidade, e que tudo isso precisa estar dentro do relacionamento. Porque muitas vezes eu vejo as mães usando suas filhas como referência negativa, sabe? São mães que às vezes dizem assim, nossa, você parece com seu pai. Quando na verdade esse pai na cabeça dela é um puro exemplo negativo. E ela pega essa referência negativa e joga para a filha, sabe? Ela transmite isso de uma forma assim, pessimista, de uma forma muito negativa com essas palavras. E a gente sabe que uma palavra empenhada de uma mãe para sua filha, ela tem muito poder, ela tem muito, né, o que falar. Obrigada, excelente conteúdo. Obrigada, gente, que legal. Então, é entender isso, sabe, gente? Que a gente tem que ter no lugar que a gente ocupa com a nossa mãe, também que a gente ocupa enquanto filhas, esse lugar de autoestima, de valorização, de apreço, de dizer palavras de afirmação e também de escutar palavras de afirmação. Filhas precisam ser elogiadas e mães também precisam ser elogiadas, para que dessa forma a gente cresça em autoestima, certo? E por último, o R é o lugar de reciprocidade, isso mesmo. A gente precisa encontrar equilíbrio nesse relacionamento, entendendo que nem tudo a gente vai concordar, nem tudo a gente vai aceitar, tem muitas coisas que a gente vai ali tolerar, mas uma coisa que a gente não pode abrir mão é da reciprocidade, é do equilíbrio, é de saber que eu aprendo com a minha mãe aprende comigo, que a gente tem um local de troca importante, um lugar de troca valioso, que não tem ninguém que tire isso. Por quê? Porque a gente encontrou uma forma positiva, uma forma ali saudável para se relacionar. Percebe? Sua mãe tem muito a contribuir a partir da experiência dela e você também tem muito a atualizar a experiência vivida de sua mãe, trazendo novas fontes de saberes, novas formas de pensar. Claro que muitas vezes isso é um desafio a ser colocado, né? Mas são os desafios da vida que fazem a gente evoluir, são os desafios da vida que faz a gente amadurecer, encontrar segurança emocional. Então é isso, gente. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao Lugar de Mãe e Filha. Eu espero que durante esse tempo a gente possa crescer muito em entendimento, em conhecimento, em quebrando muitos paradigmas, muito esse discurso materno mágico e bonitinho, como se a gente não pudesse ter dificuldades em se relacionar com nossas mães e nossas mães com a gente, porque isso dessa forma não funciona, não é assim. A vida real e a realidade se impõem. A gente tem sim dificuldades e a gente precisa falar sobre essas dificuldades para encontrar um lugar melhor, para a gente encontrar uma saída saudável, para a gente encontrar coordenadas do que é viver de forma positiva com nossa mãe e com nossas filhas, tá bom? Então é isso, muito obrigada, até a próxima, lembrando que tem muitos conteúdos lá no YouTube,
A gente vai estar colocando conteúdos também no Spotify. Então vai ter muito conteúdo. A gente tem trabalhado aqui a 1000% para a gente entregar o máximo de coisas a vocês. Obrigada a todo mundo que esteve aqui comigo. Beijo grande no coração de vocês e até a próxima, gente. Tchau!